Olá, meu irmão, minha irmã. 4 de março, sexta-feira, primeira sexta-feira da Quaresma. Eu quero te acolher com carinho. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Lembrando que a Igreja, por excelência, nas sextas-feiras, de um modo geral, o ano inteiro, nos propõe um recolhimento, não é? Um jejum de alguma coisa. Na Quaresma, por excelência, ela nos pede esse recolhimento. Lembrando que o jejum deve ser moderado no sentido não laxo, mas também não radical a ponto de te fazer mal. A Igreja dispensa esse jejum às crianças, aos idosos, aos enfermos e às mulheres grávidas. A Igreja dispensa. Você faz jejum se você quiser nesse sentido, mas fora disso, a todos os outros é mandamento da Igreja. É lei da Igreja para nos santificar. Portanto, procure fazer o seu jejum, mas com critérios, né? Não seja laxo, de qualquer jeito, mas também não seja tão radical a ponto de passar mal. E aí o que agrada o coração do Senhor? Um jejum radical que você passe mal depois? Quem vale mais, o teu jejum ou você, aos olhos de Deus? Não é? Então, que a gente possa ter esse discernimento e que a gente possa caminhar por este caminho. Quero lembrar do nosso salmo hoje, nosso texto bíblico iluminativo. Buscai o bem, não o mal, pois assim vivereis. Então, o Senhor nosso Deus convosco estará. Busque o bem, não o mal. O Senhor estará com você. Vamos ouvir a Santa Palavra. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim fala o Senhor Deus. Grita forte, sem cessar, levanta a voz como trombeta e denuncia os crimes do meu povo e os pecados da casa de Jacó. Buscam-me cada dia e desejam conhecer meus propósitos, como gente que pratica a justiça e não abandonou as leis de Deus. Exigem de mim julgamentos justos e querem estar nas proximidades de Deus. Por que não te regozijaste quando jejuávamos e o ignoraste quando nos humilhávamos? É porque no dia do vosso jejum tratais de negócios e oprimis os vossos empregados. É porque ao mesmo tempo que jejuais, fazeis litígios e brigas e agressões impiedosas. Não façais jejum com esse espírito. Se quereis que vosso pedido seja ouvido no céu, acaso é esse jejum que aprecio o dia em que uma pessoa se mortifica? Trata-se, talvez, de curvar a cabeça como junco e de deitar-se em saco e sobre cinza? Acaso chamas a isso jejum, dia grato ao Senhor? Acaso o jejum que prefiro não é outro? Quebrar as cadeias injustas, desligar as amarras do jugo, tornar livres os que estão detidos, enfim, romper todo tipo de sujeição. Não é repartir o pão com o faminto, acolher em casa os pobres e peregrinos? Quando encontrares um nu, cobre-o, e não desprezes a tua carne. Então, brilhará tua luz como a aurora, e tua saúde há de recuperar-se mais depressa. À frente caminhará a tua justiça, e a glória do Senhor te seguirá. Então invocarás o Senhor, e Ele te atenderá. Pedirás socorro, e Ele dirá: Eis-me aqui. Palavra do Senhor. Salmo. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei, e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Pois não são de vosso agrado os sacrifícios,
e se oferto um holocausto, o rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente. Não desprezeis um coração arrependido. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Evangelho. O Senhor esteja convosco. Anúncio do Santo Evangelho de Jesus Cristo contado por São Mateus. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, assim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Muito bem, nós acabamos de ouvir a Santa Palavra. Quero lembrar também que nessa primeira sexta-feira a gente sempre lembra o Sagrado Coração de Jesus, né? É um preceito já antigo, movimento bonito da nossa igreja. Então guardamos também nessa primeira sexta-feira essa espiritualidade tão bonita do Sagrado Coração de Jesus. Então, meus queridos e queridas, ouvimos a palavra de Deus. Na primeira leitura, o profeta Isaías levanta a voz e clama ao povo. Conversão do coração. Muito forte ele fala ao povo, a conversão do coração. E aí ele começa a denunciar as injustiças, os pecados e propõe o povo buscar a conversão. É um meio de ser perdoado, é um meio de se santificar, é um meio de reencontrar este caminho com o Senhor. E ele lembra ainda, o jejum que mais agrada o coração de Deus é aquele que nos leva a romper as cadeias injustas e a partilhar o pão com o irmão necessitado, a amparar o próximo em suas necessidades. Olha que coisa bonita! Acolher o pobre, a viúva, o órfão, enfim, a caridade, né? Veja como que as coisas estão tão ligadinhas uma com a outra. Dentro da primeira leitura já está tudo que nesse tempo de Quaresma nos é pedido a fazer. O Evangelho, questionado porque seus discípulos não fazem jejum, Jesus vai dar uma resposta. Eles vão fazer jejum sim, mas no dia certo e na hora certa. Porque agora eles estão com um noivo. O noivo é ele, né? É o Cristo. O noivo é o Messias, é o nosso Salvador. Então, enquanto estão com o Messias, melhor que fique com ele, que coma e que beba e que aprenda diretamente dele. Isso é mais importante, fundamental. Mas depois que não tiver mais com o Messias, então guardar no coração e pôr em prática todos os valores aprendidos com ele. Que Deus nos dê a graça dessa sabedoria, de tudo aquilo que nós fomos aprendendo um dia atrás do outro, aqui com a Sagrada Escritura, possamos devagarinho ir assimilando no nosso coração e vivendo, exalando essa espiritualidade, essa coisa bonita que vem de Deus. Ele te abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Lembremos que hoje nós temos também o terço da misericórdia, né? E temos ainda os nossos exercícios com a palavra de Deus às 19 horas.